Bom, é sempre um prazer estar aqui de volta. Nesta manhã tenho a incumbência de conversar com os irmãos sobre família. A oração já foi feita, que Deus nos abençoe. Esta manhã eu quero conversar sobre família e o tema que eu vou usar nesta manhã eu vou chamar de como vai a sua família. De máscara mesmo, se você puder, à distância. Pergunte para alguém que não é o seu cônjuge, que não é o seu filho ou o seu pai, para não ficar um pouco constrangedor. Mas pergunta a alguém que não vê, que você pergunta para ele assim ou para ela: como vai a sua família? Pergunte: como vai a sua família? Como vai a sua família? Eu sei que para a maioria a resposta está na língua, né? A resposta é vai muito bem, obrigado. Mas talvez para alguns, ou para a grande maioria, está até boa, mas não como eu gostaria. Não levante a mão quem teria essa resposta para dar nesta manhã. Está boa, mas poderia ser melhor. A verdade é que nós sempre podemos avançar e melhorar. Entramos no novo ano, o tema desta igreja, desse mês de janeiro, sobre família. Sempre que entramos no novo ano, temos sempre a expectativa de avançar, de melhorar, de fazer novos projetos, de mudar algumas coisas na vida financeira, na saúde, como também na família. Bom, nesta manhã, eu quero falar com você sobre família, no tema como vai sua família. Eu quero, como introdução, lembrar uma frase que todos conhecem e a questão é: seria ela verdade ou não? Já reparou que toda a história de amor de Hollywood, das novelas, dos contos, dos filmes, gastam-se 2, 3 horas contando uma história sobre duas pessoas apaixonadas, tipo Romeu e Julieta, onde eles fazem de tudo para viverem juntos, vão contra tudo e todos que se opõem ao seu amor. Mas se eles não se matarem por conta desse amor, se eles de fato ficarem juntos, aí então se casam, aí sobem as letras, aparece fim, e geralmente vem aquela frase que todos conhecem: casaram-se e viveram. Já percebeu que dificilmente a história continua depois do casamento? Porque a verdade é, será que é possível casar e viver feliz para sempre? A pergunta que fica é: será que a felicidade é algo automático, involuntário, natural, aonde eu não precise fazer nada, simplesmente casei, pastor, casei, e nós aqui, felizes para sempre? Será? É só casar e felizes para sempre. A grande realidade é que não, isso não existe. A felicidade, e volto aqui ao meu tema principal, que é família. A felicidade da família não se dá em simplesmente casar com alguém que foi o amor, a sua paixão da juventude. Eu casei com a Adriana, estamos casados há 26 anos. E casei com a jovem da minha mocidade, como me apaixonei e amei. Mas não quer dizer que nós seremos felizes para sempre sem fazermos esforço nenhum, sem termos trabalho algum. Isso é conto de fada. E vou mais a fundo. A esses tempos agora eu tenho entendido um pouco mais de que uma família bem-sucedida, uma família estável e saudável, não é garantida apenas em estar em Cristo, em ser salvo e frequentar uma igreja. Pastor, eu vim para Cristo, fui salvo e frequento a igreja de uma vida em São Gonçalo. Isso quer dizer que minha família agora está completamente imune de dificuldade e seremos felizes para sempre? A resposta é não. É só você olhar a Bíblia e um pouco do que falaremos hoje. Não basta você aceitar a Cristo e participar de uma comunidade de fé, mesmo com a família toda junta domingo de manhã, como nesta manhã, como garantia de que sua família será bem-sucedida. Uma família bem-sucedida é necessário muito trabalho. Diga assim comigo: muito trabalho. Muito trabalho. Olha a Bíblia. Davi, o homem segundo o coração de Deus, família, um desastre. Olha Isaac, que falaremos hoje, Rebeca, homens e mulheres tementes a Deus, desastre familiar. Não basta ser crente, não basta frequentar uma igreja. Algumas pessoas se frustram, porque pensam assim: a minha família está em destroços, pastor, estamos ao ponto do divórcio. Basta agora eu ir à igreja e minha família automaticamente estabilizará. Engano.
é trabalho diário, é conserto diário, é perdão diário, é aprender diariamente e melhorar. E hoje quero convidar você a olhar uma família, mas antes, deixa eu dar aqui algumas estatísticas. Se não é verdade esta frase que casaram-se e automaticamente e involuntariamente viveram felizes para sempre, pesquisas revelam que 50% das pessoas que se casam com a ideia de que seremos felizes para sempre, mas depois de um tempo estão amargando dores, feridas e ódio no casamento ao divórcio. 70% das pessoas que se casam pela segunda vez, segundo o casamento, tendo, quem sabe, deixado o primeiro por conta de problemas, descobrem que o segundo casamento pode ser ainda mais problemático do que o primeiro. Porque casamento não se constrói de forma involuntária e automática. Família bem-sucedida e feliz não se dá da noite para o dia. Então, algumas perguntas para você nesta manhã. Como está o seu casamento? Pergunta retórica, não responda, não levante a mão, mas será que o seu casamento hoje, será que a sua família hoje está do jeito que você sonhou quando um dia você se casou e planejou ter filhos? Para quem tem filho nesta manhã? Como está a sua família? Ela é aquilo que você planejou um dia? E nesta manhã nós veremos a história de um casal bíblico entre tantos. Vamos falar um pouco sobre a história de Isaac e Rebeca. Então vá abrindo aí em Gênesis. Eu não vou ler todo o texto, porque isso tem capítulo 24, 25, 26, 27. Ficaremos aqui até a noite. Mas vá abrindo aí em Gênesis 25 e 26 e já entraremos aí. Mas esta manhã, 3 coisas importantes para nós. A primeira coisa importante, se você quiser tomar nota, fique à vontade. Isaac e Rebeca eram uma família que tinha tudo para dar certo. Perceba que nós geralmente atribuímos os fracassos familiares àquilo que nos falta. E geralmente aquilo que falta no outro. Do tipo, nós não temos tudo o que precisamos para ser feliz, porque no outro falta alguma coisa. Se ele fosse assim, se ela fosse assim, seria muito melhor. Geralmente atribuímos o que falta, não valorizamos o que temos. Nós ficamos olhando para o que nos falta. E geralmente o que falta no outro. Bom, Isaac e Rebeca tinham tudo para ter uma família feliz. Tudo. Eu vou te dar algumas notas. Vamos falar um pouco sobre Isaac. Primeiro, ele era jovem. Embora nós saibamos que Isaac foi casar com 40 anos de idade. Pô, pastor, casou tarde. 40 anos de idade. Ora, mas ele viveu até os 180. O seu marido vai até lá? Eu creio que não. Então, alguém que vive até 180, se casa com 40, no meu cálculo, se ele vivesse até 80, é como se tivesse casado com 20 anos de idade. Naquela época, Isaac com 40 tinha muito vigor ainda. Moisés foi chamado aos 40. Então, Isaac era alguém jovem. Isaac era alguém cheio de vida. Isaac casou ainda jovem. Segunda atribuição que daria certo, tinha tudo para dar certo, Isaac, segunda coisa, é que ele era herdeiro de uma grande herança do seu pai. Abraão era um homem riquíssimo. Isaac era herdeiro de uma grande herança. Bom, casei-me, pastor, com um homem jovem e rico. Tenho praticamente tudo para dar certo. Terceira coisa, além de ser jovem e rico, ele tinha também uma herança espiritual. Porque ele era o filho da promessa. Deus fez uma promessa a Abraão e disse que do seu filho, Isaque, o filho do milagre, lhe daria uma grande nação. Então esse homem, ele era jovem, ele tinha uma grande fortuna e tinha um grande futuro espiritual, promessa de Deus. E como quarto, além disso, ele era um grande homem de Deus. Isaac tinha o hábito de meditar nas coisas de Deus. Está lá em Gênesis 24, 63, não vou ler tudo. Ele era um homem de oração, ele temia Deus, aprendeu isso com seu pai. Então, mulheres aqui, as solteiras, as jovens, observem, você se casar um dia com um homem que é jovem, que tem uma grande fortuna,
Mas não basta. Mas um homem que tem uma grande promessa de Deus, e um homem que é temente a Deus, que ama a Deus, que ora a Deus, você diria, bom, não tem como dar errado esse casamento. Agora vamos às mulheres. Porque Isaac lhe é entregue uma esposa chamada Rebeca. Vamos a algumas qualidades da Rebeca. Primeiro, se você for olhar Gênesis 24:3, vai dizer que ela era uma jovem fiel a Deus. Abraão foi perseguir e foi encontrar uma jovem para o Isaac que era fiel a Deus. Além disso, em Gênesis 24:2, diz que Abraão enviou para encontrar Rebeca, não um homem, um servo qualquer. Abraão pegou o seu servo mais idoso, mais experiente para encontrar Rebeca. Abraão não queria enviar apenas um emissário jovem, para que então olhasse qualidades equivocadas da cultura, mas mandou um homem experiente para encontrar Rebeca. Terceiro, Abraão e o seu servo buscaram a direção de Deus, oraram, pediram a Deus para então encontrar a mulher certa para o seu filho Isaque. Está em Gênesis 24, do 7 a 14. E por último, Rebeca tinha todos os dotes desejados por um homem. Vou citar alguns. Rebeca era bonita. Está em Gênesis 24:16. Era trabalhadora, era prestativa, era amada, era decidida e era recatada. Tudo isso está em Gênesis 24, 25 e 26. Uma mulher temente a Deus, uma mulher que é amável, bonita, trabalhadora, prestativa, decidida, recatada e por aí vai. Alguém diria assim, que casamento, hein, pastor? O cara é jovem, o camarada é rico, o camarada tem promessa de Deus sobre a vida dele, herança de seu pai, é um homem de Deus, casou-se com uma mulher bonita também, jovem, pacata, recatada, amável, decidida, trabalhadora. Esse casamento não tem como dar errado. Talvez você hoje aqui diga assim, pastor, o meu casamento, a minha família não vai tão bem ou como eu gostaria, porque aí você olha para o outro. Se meu marido como Isaac fosse mais jovem, se meu marido fosse rico, pastor, a vida seria outra coisa. Se meu marido tivesse promessa de Deus e ele fosse um homem temente a Deus. Tudo isso é muito importante para um bom casamento, principalmente temer a Deus. Alguns homens aqui diriam, pastor, meu casamento seria melhor se a minha esposa fosse mais trabalhadora, fosse mais decidida, fosse mais recatada, fosse mais amável. Observe que Isaac e Rebeca tinham tudo para subir a tela preta, uma palavra, letra branca, dizendo fim. E no final, o pôr do sol, com a silhueta do casal, dizendo, e então viveram felizes para sempre. Mas será que foi assim? A resposta é não. Eles tinham todas as atribuições que precisavam para ter um casamento feliz, mas não tiveram. Para ter uma família bem-sucedida, mas não tiveram. Bom, diante das qualidades, do que eles tinham, necessária a pergunta é, o que aconteceu? Faltou alguma coisa? Alguma coisa lhes faltou, ou alguma coisa eles fizeram de errado? Para esta manhã, a segunda coisa importante para nós, já olhando a história da família, é que era uma família ameaçada pela imprudência. Guarde isso, imprudência. E volto à frase que falei na minha introdução. Não basta amar e ser temente a Deus para ter como garantia de uma família bem-sucedida. Está aqui Isaac e Rebeca que nos provam isso. Homem e mulher tementes a Deus. Homem com promessa de Deus. Mulher amável. E ainda assim a família foi um fracasso. O que faltou? O que aconteceu? Veremos aqui excesso de imprudência. Diga assim para o seu vizinho. Acautele-se com a prudência na sua família. Diga para ele e para ela. Acautele-se com a prudência na sua família. Meus irmãos, família não dá para você colocar no piloto automático e você viver a sua vida paralelo à sua família. Volto a dizer e insisto, uma família bem-sucedida é fruto de muito trabalho. Quem tem filho sabe disso. Né, pastor Renato? É fruto de muito trabalho. Não falo apenas de trabalho em relação à labuta,
para você trazer o sustento para casa. É trabalho em outras esferas. Trabalho espiritual, trabalho emocional, trabalho com a língua, trabalho com as emoções, com os sentimentos, com as palavras ditas. Preocupação com as coisas que estão faltando, que estão sobrando, que estão em excesso. Aqui uma família com um excesso de imprudência. E isso ressalto 4 coisas. A primeira delas, Gênesis 26, versículo 7. Abra comigo a sua Bíblia, Gênesis 26, versículo 7 apenas. Leia a versão NVI. Quando os homens do lugar que lhe perguntaram sobre a sua mulher, ele disse, ele quem? Isaac. Olha, ela é minha irmã. E o autor, o escritor, o narrador diz, ele teve medo de dizer que Rebeca era sua mulher, pois pensou, os homens deste lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ser ela tão bonita. Até aqui. Esse é o episódio onde Isaac repete o erro do seu pai Abraão. Isaac vai dizer para as pessoas onde ele está que a sua mulher não é sua mulher, mas é sua irmã. Porque ele tem medo, porque Rebeca é tão bonita que a cobiça dos homens naquela época faça com que o matem para ficar com a sua esposa. E 3 coisas observamos no texto. Olha comigo o texto. Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher, ele disse, ela é minha irmã. A primeira coisa, mentira. Mentindo sobre quem é aquele a qual ele tem como companheira, que é a sua esposa. Observe, um homem temente a Deus, um homem com futuro glorioso, herança financeira e espiritual, agora fracassa na área moral. Mentira. Observe que muitos homens e mulheres, muitos pais e mães, conseguem andar como alguém temente a Deus, que ama a Deus, que lê a palavra, que jejua, que faz orações, que vai aos cultos presenciais, ou em casa não perde o culto online, se é o seu caso esta manhã, mas tem fracassado na sua área moral. Mentira, cobiças, ciúme, inveja. Isaac é um homem temente a Deus, mas fracassa na sua área moral. Para poupar a sua própria vida, ele declara que a sua esposa é a sua irmã. Para salvar a sua pele, ele coloca a sua mulher em risco. Quando você age com mentira para com o seu cônjuge, para com os seus filhos, para com a sua casa, você coloca todo mundo em risco. Porque a mentira de Isaac não durou muito tempo, apenas um versículo. Se você continuar lendo na sua casa. A mentira não dura muito tempo, ela cai. E todos estão em risco. Observe qual é o papel principal, ou um dos papéis, grandes papéis do marido para com a esposa. Protegê-la. Maridos aqui, me escutem. Um dos papéis que Deus atribuiu a você era proteger a sua esposa. Proteger. Financeiramente, emocionalmente, espiritualmente. Mesmo que a esposa trabalhe, é papel do marido protegê-la financeiramente. Então, trabalhe e traga provisão para a sua casa. Mesmo que você ganhe menos que a sua esposa, não há nenhum problema. Mas é o seu papel, é a sua tarefa, protegê-la financeiramente. É o seu papel, homem, proteger a sua esposa emocionalmente. É o seu papel, homem, proteger a sua esposa espiritualmente. Orar com ela, orar por ela, guardá-la em oração. Observe que esse é o papel de um homem de Deus para com a sua esposa. Mas quando Isaac mente, ele não está protegendo a sua amada Rebeca, ele está expondo a sua mulher. Algum tipo de assédio sexual, violência sexual, cobiça de outros homens. Isso hoje ainda nos pode ser comum. Abra aqui um parênteses. Muito cuidado você, homem, marido e esposa, com as suas redes sociais. O quanto você, mulher, pode estar expondo o seu casamento ou o seu marido nas redes sociais. O quanto você, marido, pode estar expondo a sua esposa e levando a sua esposa a olhos cobiçosos com algumas fotos. Fecho parênteses. É o papel do homem proteger, e aqui Isaac está expondo a sua esposa. Mentira. A segunda coisa, no final do versículo, vai dizer que
Ele pensou: os homens deste lugar podem me matar por causa dela. Ele pensou apenas em si mesmo. Número 1, mentira. Segundo, egoísmo. Um homem e um marido egoísta que pensa apenas em si mesmo. Ele está disposto a colocar a sua esposa como objeto de proteção para evitar de ser morto, a expondo, a colocando em perigo. Ele não respeita a sua esposa. Ele não respeita a sua dignidade. Ele rejeita o seu amor por Rebeca quando a expõe com sua mentira. E quando ele é egoísta e vai dizer que, olha gente, ela é minha irmã, o que ele faz, o que ainda é possível nos dias de hoje, é nós termos uma vida familiar de aparência. O que Isaac faz aqui é, em casa, carícias em Rebeca, minha mulher amada. Então abraços, acarícias ao lar e à família. Mas na rua o que ele diz? Ela é minha irmã. Ela não é minha esposa. Então ele tem um comportamento com a sua esposa dentro de casa, mas na rua, literalmente, aqui no texto, literalmente, ele diz, ela não é a minha esposa. O que nos diz que nós corremos o risco, mesmo sendo homens tementes a Deus, mesmo sendo mulheres amáveis e tementes a Deus, corremos o risco de nós fazermos da nossa família, uma aparência, uma imagem dentro de casa e outra fora de casa. Quando os casais têm vergonha de dizer que está aqui o meu marido, está aqui a minha esposa, está aqui meu pai, está aqui o meu filho, não assumem a sua família fora de casa. E o principal aqui, Isaac age de egoísmo. Nós ainda corremos o risco, como marido, como esposa, como pais, como filhos, de agirmos pensando somente em nós mesmos. Como, pastor, isso pode ser possível? Por exemplo, vida financeira. Quando você usa o dinheiro de forma a olhar apenas a sua vontade, o seu desejo e egoísta, é porque eu quero, é porque eu preciso. Deixando o resto da família desguarnecido financeiramente. Então falta algo para o filho, falta algo para a esposa, porque não dizer o contrário, falta algo para o marido financeiramente falando, porque alguém foi egoísta e pensou apenas em si. Isso de forma financeira, de forma moral e de forma espiritual. Não só mentira, não só egoísmo, mas olha o meio do versículo. Ele disse, ela minha irmã, por quê? Porque teve medo. Quando Isaac tem medo, ele age de desamor pela sua esposa e descrença para com o seu Deus. O medo nos leva à mentira. Isaac está dizendo, eu por garantias, eu vou oferecer a minha esposa como a minha irmã, colocá-la em risco de forma egoísta, porque eu tenho medo de morrer. Como quem diz, eu não creio que Deus está no controle do meu casamento, da minha vida. Eu agora, com o meu medo, eu estou demonstrando que aquela promessa que Deus fez a meu pai, a mim, a minha família, que Deus está no controle da minha casa. João vai dizer, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Quem ama Deus, quem ama o seu casamento, a sua família, não teme, avança. É Paulo quem diz que o amor deve ser, o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. O amor jamais acaba. Quando Isaac mente e é egoísta por medo, está desamando a sua esposa e desonrando a Deus. Observe que possivelmente Isaac teve grandes vitórias na vida profissional. Tornou-se um homem riquíssimo, mas fracassou em sua família. Como disse, Isaac aprendeu algumas mentiras com o seu pai, que antes dele também mentiu em relação à sua esposa Sara em ser a sua irmã. E agora Rebeca aprende a mentir com o seu marido Isaac, que disse que ela é sua irmã. E as coisas não param. É agora a mesma Rebeca que vai ensinar Jacó, seu filho, a mentir e enganar o seu pai.
E a mentira, e o egoísmo e o medo vão se passando. Sobre imprudência, eis um casal que falta transparência. Segunda coisa sobre imprudência, um casal que falta confiança e comunicação. Olha o versículo 5 do capítulo 27. Gênesis 27, versículo 5. É o momento onde Isaac está conversando a portas fechadas com Esaú. E o que Rebeca, a sua esposa, está fazendo no versículo 5 de Gênesis 27? Rebeca estava ouvindo o que Isaac dizia ao seu filho Esaú, quando Esaú saiu ao campo para caçar. Como assim? Enquanto Isaac conversava com Esaú, Rebeca estava ouvindo atrás da porta o que Isaac dizia a Esaú para contar a Jacó. Muitos aqui conhecem a história, onde Rebeca ensina Jacó a mentir e enganar o seu pai a fim de receber dele a primogenitura. Enquanto o pai conversa com um dos filhos, a mãe ouve atrás da porta para tramar contra ele. Ou seja, não há mais comunicação, transparência, acordo entre o casal. Uma mulher precisa ficar ouvindo atrás da porta o que o seu marido fala com o seu filho. Me lembro quando você que é casado, ou você que namora está noivo, antes do casamento, tantos planos compartilhados, não é assim? Tantos sonhos compartilhados. Ora, nós vamos casar, e nos primeiros 5 anos nós vamos viajar para esses lugares, vamos comprar um terreno, vamos comprar uma casa, que vamos fazer essa faculdade, que depois dos 10 anos cada vamos ter um filho, que será assim, e compartilhamos os planos e os sonhos, mas nós casamos, temos filhos, a família vai andando, vem a rotina, e vem as coisas vão acontecendo, o que acontece é que nós começamos a ficar desgastados na comunicação. Hoje muitas famílias estão sofrendo porque maridos, esposas, pais e filhos não estão mais compartilhando sonhos, desejos, vontades. E cada um vai para onde decidiu. Cada um vai para onde quer. O marido tem os seus planejamentos. Eu vou, como se solteiro ainda fosse. A mãe, a esposa, tem os seus planejamentos. Porque eu vou trabalhar, eu vou fazer faculdade, eu vou ter isso, como se solteira fosse. E os filhos veem os pais que não há compartilhar de sonhos, desejos. Às vezes a esposa fica sabendo de algo em relação ao marido depois que todos já estão sabendo, falta de compartilhar. Observe, Rebeca está ouvindo atrás da porta. Eu poderia aqui dizer que o que está acontecendo é que Isaac e Rebeca não conseguem mais compartilhar as coisas. A comunicação morre entre eles, não há mais diálogo, transparência, a harmonia do casal vai ficando para trás. Agora um pai comunica a um filho em segredo, ao ponto da mãe precisar ouvir as escondidas para poder compartilhar com outro filho e tramar um plano contra aquele plano do pai com outro filho. Imagina ou observe aonde essa família chegou, que lá em cima nós vimos que tinha tudo para dar certo. Deus estava com eles, o dinheiro estava na conta, eles eram jovens, bonitos e de boa família. Isaac, filho de Abraão, que é um pai melhor do que esse, em relação à promessa, herança, espiritualidade. Rebeca, uma mulher escolhida a dedo, pela vontade de Deus. Tudo para dar certo, mas não está dando. Diga assim comigo mais uma vez: a família bem-sucedida é fruto de muito trabalho. Mas acontece que hoje muitas famílias não querem trabalhar. Também não estou dizendo, meu irmão, que se você fizer tudo certo, vai dar tudo certo. Porque no final, na ponta da linha da sua história, existe vontade de Deus e soberania divina. Vai dizer assim: pastor, fiz tudo para o meu filho ser esta pessoa, mas Deus pode desejar que ele seja uma outra pessoa, esteja em um outro lugar. Soberania de Deus. Mas é fato que se nós trabalharmos pela nossa família,
ela será muito melhor, quem sabe, do que está sendo agora. Terceira coisa sobre imprudência. Então, falta de transparência, falta de comunicação e terceiro, falta de sabedoria na criação dos filhos. Olha, Gênesis 25, versículo 28. Gênesis 25, 28. Vai dizer que Isaque, o pai, preferia Esaú, o filho mais velho, porque gostava de comer das suas caças. Já Rebeca preferia Jacó, o filho mais novo. Eles criam os filhos preferindo mais um do que o outro. Relatos dizem que eles ficaram em média 20 anos casados sem filhos. Mas quando os filhos não vêm para somar, para ser bênção, para consolidar um casamento. Os filhos vêm, eles fazem dos filhos um problema para a sua família. Eles fazem dos filhos um motivo de rixas, ciúmes, brigas. E filhos não são dados para isso. E vale aqui abrir um parênteses, fazer um adeno. Isaac e Rebeca são um exemplo das pessoas que dizem: pastor, o nosso casamento não está tão bom, mas olha, quando o nosso primeiro filho vier, o nosso casamento vai ser perfeito. Resposta errada. Quem tem um filho sabe disso. Não, pastor, filho único é um problema. Quando Deus nos der o segundo filho, então nós seremos felizes. Segundo filho. A felicidade de um casamento não está em ter algo. Alguém vai dizer: não, quando nós comprarmos a casa própria e sairmos do aluguel, nós seremos felizes. Claro, possivelmente melhor financeiramente, mas não atribua a felicidade da sua família a uma nova casa, a um novo emprego. Sabemos claramente que a única e maior felicidade está em Jesus Cristo. É Jesus na sua vida, na sua casa, que trará felicidade. Aquela alegria, aquela paz que Paulo vai dizer que sai de todo entendimento. Tempo de pandemia, coronavírus, Ômicron, a nova variante. Pessoas enfermas, resfriadas, doentes, óbitos, perdas, desemprego, enchentes. Pedras que caem e matam pessoas em uma lancha. Cidades inundadas. Alguém vai dizer: como pode alguém ficar tranquilo, ver em paz em relação, em meio a isso? Deus tem para nós, para nossa casa, uma paz que excede todo entendimento. A alegria e a felicidade está em Deus, mas não é garantia de ausência de tribulação. Observe, Isaac e Rebeca ficam 20 anos sem filhos. Os filhos nascem e viram um problema. Não há sabedoria para criar os filhos. Eles transformam o que deveria ser bênção, os filhos, em um grande problema. Os filhos, ao invés de unir o casal, os filhos dividem o casal. Você, pai e mãe, aqui nessa manhã, ouça-me. Não deixe o diabo investir na sua casa a fim de os seus filhos separarem você casal. Não prefira mais um filho do que o outro. Eu sempre digo isso. O casal deve estar unido, ou seja, você marido, a pessoa mais importante na sua casa não é o seu filho, é a sua esposa. Você esposa, a pessoa mais importante na sua casa não é o seu filho, é o seu marido. E hierarquia. Em relação à família, em primeiro lugar está o seu cônjuge. E depois o seu filho. E aí então o seu pet. Porque hoje pet virou filho. Pet virou esposa. Pet virou marido. Tem mulheres que dormem com o pet, mas não com o marido. Tem mulheres que levam o pet para passear, mas não o marido. Tem maridos que dão atenção ao seu hobby, aos seus pets, mas não à sua esposa. E principalmente, o que é muito comum hoje, homens e mulheres que dizem: eu faço tudo, eu morro pelos meus filhos, mas não falam a mesma coisa em relação ao seu cônjuge. Homens e mulheres, pais e mães que vivem, gente, já ouvi isso várias vezes: pastor, a minha vida é o meu filho. Eu digo: resposta errada, minha irmã.
A sua vida deve ser o Senhor, deve ser Deus. E na sua casa, o primeiro lugar é do seu cônjuge e não do seu filho. Eu vejo hoje pais e mães que vivem para os seus filhos, que amam os seus filhos, que entram pela porta de casa quando chegam da rua, abraçam o filho, beijam o filho, passa pelo cônjuge e fala: e aí? Beleza? Que chegam em casa e põem comida e água para o gato, mas não fala com o marido e com a esposa. Não deixe o diabo enganar você achando que Deus te deu filhos ou para salvar o seu casamento, ou para substituir na sua vida o cônjuge que você hoje não tem. Trabalhe para ter o cônjuge que você quer. Trabalhe para ser o cônjuge que esta pessoa que vive com você precisa. Falta de sabedoria na criação dos filhos. O que eles fazem? O próprio pai e a mãe, ao invés de semear unidade nos filhos, eles semeiam ciúme, competição, amor e inveja. Quando um pai prefere mais um filho e uma mãe prefere mais um outro filho, eles colocam os dois filhos em pé de guerra. Eles agora vão trabalhar para ter mais o carinho e amor do pai e da mãe. Ódio, ciúme, inveja. Quarto, além de faltar transparência, comunicação e falta de sabedoria com os filhos, eles agem com falta de temor a Deus nas decisões. Quando vamos decidir em família, precisamos saber, antes de decidir, que precisamos recorrer a Deus, temer a Deus, saber a vontade de Deus. Gênesis 27, 12 e 13, olha o que diz o texto. E ainda o trama de Rebeca com Jacó. Você conhece a história. Meu filho, vai lá, mate o animal, pega a sua pele, coloque sobre você. Seu pai está meio cego ainda, entra no quarto. Aquele quarto que Isaac tinha os seus planos com Esaú, que Rebeca escutava atrás da porta, vai lá e engana o seu pai. Gênesis 27, 12 vai dizer assim, pergunta Jacó a Rebeca: mas se meu pai me apalpar, mãe, vai parecer que eu estou tentando enganá-lo, fazendo de tolo, e em vez de bênção, trarei sobre mim maldição. Sabe o que disse Rebeca ao seu filho? Olha, que caia sobre mim a maldição, meu filho. Faça apenas o que eu digo, vá e traga-os para mim. Rebeca diz: não estou preocupado com bênção ou maldição. Se vier maldição, que caia sobre mim. Sabe o que é isso? Falta de temor a Deus na hora de decidir. Não tem temor a Deus. Vá, meu filho, faça aquilo que é errado. Vá contra os princípios cristãos. Vá contra os princípios de Deus. Não tenha medo. Se tiver maldição, eu assumo. Falta de temor a Deus na decisão. Dos pais, Isaac e Rebeca, que pecam em suas decisões. Primeiro, a atitude pecaminosa de Isaac em tramar com Esaú, e quem sabe já de levar a ele promessas de que daria a ele a primogenitura, quando ele sabia que Deus já havia dito desde o nascimento. Olhe, casal Isaac e Rebeca, eu, Deus, amei Jacó e me aborreci e rejeitei Esaú, e o mais velho servirá ao mais novo. Deus já havia dito, a minha promessa será para o mais novo Jacó. Mas Isaac insiste em fazer do seu filho querido e chegado o seu primogênito, indo contra o que Deus já havia dito. Observe, quando nós vamos contra aquilo que já sabemos pela palavra que Deus já nos disse, não vai dar certo. O resultado é fracasso, dor, sofrimento, tragédia. Deus falou para Isaac: eu amei Jacó e rejeitei Esaú, mas Isaac quer colocar Esaú como primogênito. E qual o pecado de Rebeca? É tramar contra o marido. É querer dar uma forcinha para Deus com mentira e com pecado. Não, eu vou dar um jeito nisso. O pecado de Rebeca é tentar dar a mãozinha para Deus usando traição e mentira. Os pais bonitos, ricos, tementes a Deus, tomam decisões equivocadas. Falta a imprudência na transparência, falta a imprudência na comunicação. Eles têm imprudência na criação de filhos e são imprudentes em temer a Deus.
Quais são as consequências para nós encerrarmos? Terceira coisa e última. Eles começam a colher os resultados de sua imprudência. Porque aquilo que você semeia, um dia você vai colher. Cedo ou tarde, você vai colher. O principal problema de Isaac e Rebeca é que eles vão errando e não vão aprendendo com seus erros. Por quê? Porque falta transparência, falta comunicação, falta a sabedoria para educar os seus filhos e falta decisões tementes a Deus. Eles vão fracassando pouco a pouco. Meu irmão, todo casal, toda família precisa aprender a reconhecer as suas falhas e corrigi-las o quanto antes possível. Eu aprendi uma vez o seguinte conceito sobre errar. Quando for errar, erre pequeno e erre logo. Como assim, pastor? Se tiver que errar, tente, mas tente, comece de forma pequena e erre pequeno e aprenda com o seu erro e evolua e corrija. E o segundo pensamento é, tiver que errar, erre logo, tente logo, porque o quão antes você errar, quão antes você vai aprender e consertar. Isaac e Rebeca falhavam, erravam e não corrigiam o seu rumo. Nenhuma família estará ausente de erros, fracassos. Olha você aqui hoje. Deixa eu me olhar aqui hoje, olhar minha família, quantos erros eu cometi. Quantos aqui dizem, pastor, eu já errei com a minha família? Levante a mão comigo, quem já errou aqui? Os sinceros e transparentes aqui. Errei quando fiz aquele investimento financeiro, errei quando falei aquilo. Errei quando comecei aquilo, errei quando parei aquilo, errei quando fui egoísta, errei quando menti, errei quando amei mais a mim mesmo do que a minha família. Todos nós erramos, meus irmãos. Não há perfeição. Olha a Bíblia, Davi, um homem segundo o coração de Deus, a família, um desastre. Isaac e Rebeca, aqui em pauta, tinham tudo para dar certo e dizer, e casaram-se e foram felizes para sempre. Fracasso. Porque a vida conjugal neste mundo, em natureza pecaminosa, e o diabo, onde João vai dizer em Apocalipse, que está diante de Deus, dia e noite nos acusando, não é fácil constituir família neste mundo. Mas temos que aprender com os nossos erros. Coisa que Isaac e Rebeca não faziam. Os seus fracassos, os seus erros, eles não podem ser o seu coveiro, mas deve ser o seu pedagogo. Sabe qual é a diferença de um coveiro para um pedagogo, uma pedagoga? O coveiro enterra e o pedagogo ensina. Os seus erros de hoje até aqui, você colocar diante de Deus e dizer, Deus, aonde eu tenho errado? Vou voltar a alguns pontos aqui. Será que me falta, número 1, transparência? Senhor, será que nos falta comunicação? Senhor, será que nos falta sabedoria para educar os filhos? Ou será que nos falta, Senhor, temor a Ti na hora de decidir? Veja onde você errou, se levante e corrija. Tem casais que erram, que fracassam, que eles fazem, não dá mais, divórcio. Mas tem uns que vão tentando e aprendem com os seus erros. Erros foram feitos para nós aprendermos. Deixa eu terminar lhe dando mais ou menos o que aconteceu com os fracassos dessa família. Isaac, se ficar do seu nome, riso, sorriso, mas depois do que aconteceu com Esaú e Jacó, Isaac nunca mais sorriu. E o que aconteceu com Esaú? Esaú, chegado do pai, perdeu respeito pela mãe, não recebeu a primogenitura do pai, por isso levantou um ódio contra o irmão, amargou a própria vida, declarou que melhor seria ter morrido e agiu com vingança contra o próprio irmão. Jacó, o enganador, precisou sair de casa. Saiu como um mentiroso, como um traidor. Saiu com uma consciência de culpado. Olha o que eu fiz na minha casa, na minha família. Deixou para trás um pai enganado. Deixou para trás um irmão traído. Deixou para trás uma mãe protetora fracassada. E Rebeca? Rebeca ficou sem os 2 filhos.
Porque um a odiou pela mentira e o outro foi embora fugido. E ainda fez uma promessa a Jacó: meu filho, vá para a casa do seu tio Labão, e um dia eu trarei você de volta. Está em Gênesis 27, 42. Isso aconteceu? Promessa não cumprida. Jacó nunca voltou para casa. Olha o que essa família, meus irmãos, que tinha tudo para dar certo, viveu. Família e casamento é difícil se constituir. Mas eu convido você hoje a você olhar essa história, tirá-la como exemplo e aprender com ela. Temos que ter um casamento transparente, onde não há mentira, nem egoísmo, nem medo. Precisamos ter um casamento onde há comunicação, falar sobre os sonhos e projetos juntos. Precisamos ter um casamento, meus irmãos, onde nós podemos ter sabedoria, pedir a Deus sabedoria para poder educar os nossos filhos. E quarto, um casamento, uma família que teme a Deus em suas decisões. Toda a família de Isaac e Rebeca sofreu as consequências da imprudência de um casal que começou bem, mas não soube resolver os seus assuntos familiares com sabedoria. Eu oro para que Deus hoje derrame sobre sua vida graça e sabedoria para a sua família. Para nós orarmos, algumas perguntas. Como está a sua família hoje? Como está a sua relação conjugal hoje? O que falta hoje? Eu não falo sobre atribuições que na introdução. O que falta, pastor, é uma mulher mais bonita e mais pacata. O que falta é um marido mais rico e mais jovem. Não é isso que eu estou falando. Eu falo sobre transparência, egoísmo, comunicação, temor a Deus, sabedoria. O que você hoje, marido, precisa mudar e fazer, aprender com os seus erros, para se tornar o marido que a sua esposa está buscando. O que você, esposa, hoje tem que fazer, mudar e aprender com os seus erros, para se tornar a mulher que o seu marido está desejando e precisa e quer. O que você, pai, precisa hoje aprender com Isaac e Rebeca e corrigir o seu rumo para ser um pai melhor para os seus filhos. O que você, filho, pode aprender com Isaac, com Esaú e Jacó em relação a ciúmes, inveja, traição e ódio para ser o melhor irmão para o seu irmão. O que nós podemos aprender hoje? Como vai a sua família? Como vai a sua vida conjugal? Há transparência? Há comprometimento? Há fidelidade? Será que há brigas, mágoas dentro da sua casa? Como os seus filhos hoje se relacionam? Os seus filhos são amigos? Pense nisso, seus filhos são amigos. Eu tenho 3 filhos, gente. Para fazer aqueles 3 serem amigos é um trabalho danado. Porque são 3 idades diferentes. Felipe com 24, Mateus com 16, Manuela com 10. É difícil serem amigos. Seus filhos são amigos? Lute para que seus filhos sejam amigos. Não prefira mais um do que o outro. Observe se um está mais, se você está mais faltoso com um e mais presente com o outro. Vocês tratam seus filhos da mesma forma, justa, imparcial. E por último, como está a comunicação no seu lar? Como está a sua reverência, o seu temor pelas coisas de Deus? Observe que 20 anos depois, Deus restaurou a amizade de Jacó e Esaú. É um Deus que pode restaurar e mudar qualquer relação. Mas observe que os danos ficaram, porque Rebeca não viu, o pai estava, Isaac, muito velho, para se alegrar com a restauração. Deus restaurou Esaú e Jacó, mas nem Rebeca e nem Isaac presenciaram essa restauração. Não deixe para amanhã. Peça a Deus hoje o que você precisa para transformar a sua casa e a sua família. Como está a sua família? O que você hoje precisa aprender e corrigir o seu rumo? Vamos orar, fique em pé comigo nesta manhã. E nesta manhã coloque diante de Deus aquilo que Deus falou com você nesta manhã que está te faltando. E eu insisto e mais uma vez digo,
não é juventude, nem beleza, nem dinheiro. Porque há famílias pobres que vivem muito bem, e há famílias ricas que vivem muito mal. Há família de gente muito bonita que vive muito mal, e gente não tão bela que vive bem. Há famílias jovens com vigor que é um desastre, e casais já idosos que estão muito bem. A questão não é o físico, nem o dinheiro, nem a beleza. A questão é o quanto nós estamos dispostos a deixar Deus tratar nesta manhã o nosso coração. E a pergunta que ecoa nesse auditório é: como está a sua família? O que você precisa hoje? Sabedoria, prudência, coragem, deixar de lado o egoísmo, o orgulho, cuidar um pouco mais dos filhos, tratar um pouco melhor o seu cônjuge. Esta manhã Deus pode te dar suporte para isso. Se você hoje está aqui nesta manhã ou em casa, junto com a sua família, aqui ou em casa, pegue nas mãos da sua esposa, do seu marido, do seu irmão, do seu pai, da sua mãe, e vamos orar juntos. Rogar a Deus que nesta manhã Ele nos dê o que nós precisamos para corrigir a rota e começar hoje ainda um novo caminho para a nossa casa. Vamos orar. Ah, Deus, Tu és o Deus restaurador. Deus, Tu és um Deus soberano. Deus, Tu és um Deus incomparável. Às vezes, ó Pai, nos perguntamos por que nos foi deixado nas Sagradas Escrituras histórias como essa. O Senhor poderia, Deus, simplesmente deixar de lado, não deixar escrito, Deus, maquiar, esconder tais fracassos familiares como esse, como o de Davi e tantos outros. Mas o Senhor deixou neste lugar, deixou esses escritos em Tua palavra para nos ensinar, ó Pai. Deus, que mesmo homens e mulheres de Deus terão dificuldades em ter uma família saudável. Mas, Pai, o Senhor está no controle da história. O Senhor está no controle da nossa casa. Ó Deus, queremos esta manhã aprender com essa história, aprender com a Tua palavra e dizer: Deus, como disse Davi, vê se há em mim algum caminho mau nesta manhã e guia-me pelas Tuas veredas. Deus, conserta hoje o meu coração, conserta a minha mente, dá-me a palavra que eu preciso hoje, dá-me hoje a coragem que eu preciso, dá-me hoje, Deus, a estrada, o caminho, os passos certos para transformar, para mudar, para transformar e mudar a rota que eu tenho andado. Deus, o caminho que eu tenho prosseguido como marido, como esposa, como pai, como filho. Deus, nesta manhã, que possamos aprender e passarmos a agir de prudência em nossa casa. Oh Deus, restaura a comunicação desta família, restaura a comunicação desse casal, ó Deus, que eles voltem a Deus ter momentos de compartilhar sonhos, desejos, sentimentos, tristezas, planos, projetos, para que eles caminhem juntos para a mesma direção, Pai. Oh Deus, ajude esse pai e essa mãe a restaurar a comunicação com os seus filhos, em um tempo de comunicação tão desgastada. Os filhos hoje estão conversando mais com o seu celular, com o seu iPad, com o seu computador, e os pais estão de lado. Deus, restaura hoje a comunicação de pais e filhos. Dá estratégia a esse pai e a esta mãe de romper as barreiras que foram criadas com o tempo, para romper as barreiras, Deus, e conseguir penetrar e atingir o coração desse filho e dessa filha. Oh Deus, restaura hoje a comunicação dos filhos com os pais. Restaura hoje, Deus, o temor ao Senhor com esse marido, com essa esposa, com esse pai, com esse filho. Deus, que eles entendam que todas as decisões que eles vão tomar na sua vida devem estar, ó Deus, regadas de temor a Deus, de princípios bíblicos e cristãos. Pai, ajuste esta família. O que nos falta, Pai, não é mais dinheiro. Ah, Deus, o que nos falta não é mais beleza, mais estética. Ah, Deus, o que nos falta não é mais vigor e juventude. O que nos falta, Pai, é olhar o nosso passado, ver aonde nós caímos e erramos, levantarmos, ó Deus, levarmos a Ti as nossas faltas e fraquezas,
e continuarmos, ó Deus, em coragem e em fé, sabendo que aquilo que Deus uniu, Deus está guardando, Deus está no controle. Assim como Deus planejou o casamento de Isaac e Rebeca, assim como Deus planejou aquela família e amou Jacó e planejou filhos e filhos e filhos, o Senhor também planejou a nossa casa. O Senhor ama a nossa casa, o Senhor está guardando a nossa família, o Senhor está cuidando de nós. Então Deus, dá-nos estratégia, dá-nos o teu coração, dá-nos a tua direção para termos famílias saudáveis e bem-sucedidas. Deus, faz isso. Deus, abençoe hoje esse homem, esta mulher. Ensina, Deus, transforma. Que ele, a partir de hoje, coloque em prática aquilo que o Senhor está colocando em seu coração. É assim que nós fazemos e oramos pelos nossos filhos, oramos pelos nossos netos, oramos, ó Pai, pelo nosso cônjuge. Todos esses que o Senhor nos deu estão guardados pelo Senhor. E nos ajude, ó Deus, a colaborar com o teu plano, abençoando a nossa casa. É assim que oramos e pedimos, no nome de Jesus Cristo. Nesta manhã todos digam amém.